amigos e amigas do AgroConnection! Estamos de volta para mais um vídeo trazendo atualizações sobre o clima e as condições das lavouras de soja e milho aqui nos Estados Unidos. Prontos para se atualizar conosco? Mas antes, solta a vinheta! Bom pessoal, como podem ver aqui atrás do vídeo, chuva aqui no cinturão do milho. Isso significa plantio atrasado, principalmente para o milho, que é plantado primeiro que a soja por aqui. Na média geral, temos 14% do milho plantado e 3% emergido. O ano passado esse valor era de 42% plantado e 7% emergido para essa mesma época do ano. Então, para vocês terem uma ideia, esse está sendo o plantio mais tardio desde a safra de 2013. E para a soja, o pouco que já foi plantado também já mostra sinal de atraso no plantio. Por exemplo, na média geral, temos 8% da soja que foi plantada, que o ano passado, para essa mesma época do ano, já era de 22%. Ou seja, mais que o dobro. E os atrasos mais acentuados estão ocorrendo aí nos estados que são maiores produtores de milho, como Iowa, Illinois e Minnesota. E o mesmo cenário acontece para a soja, com Illinois e Iowa sendo aí os estados mais atrasados com relação à média dos últimos 5 anos. Em termos de mercado, o milho fechou aí a $8,13 por bushel, e a soja a $16,70 por bushel. Então aí pessoal, tivemos um progresso no plantio de soja do milho comparado à semana passada, mas as baixas temperaturas e as chuvas não têm permitido os produtores trazerem as máquinas para o campo. E nos últimos 7 dias, só para vocês terem uma ideia, choveu por todo o cinturão do milho, principalmente aí em Nebraska, nas Dakotas e em Missouri, com chuvas acumulando mais de 50 milímetros, como vocês podem ver aqui nas áreas em amarelo neste mapa. Bom, e a previsão para os próximos 7 dias continua sendo de mais chuvas, principalmente nas regiões em azul e roxo no mapa que você está vendo aqui, como por exemplo Kansas, Iowa, Missouri e Illinois, recebendo até 50 milímetros de chuva que está previsto para os próximos 7 dias. E essas chuvas, embora elas estejam atrasando o plantio de soja e milho em muitos estados, elas também são bem-vindas, principalmente para a cultura de trigo de inverno, que já foi plantado no ano passado e está no campo. Bom, e se olharmos os mapas de progresso de seca nos Estados Unidos, começando aqui de final de março no canto esquerdo da figura, até final de setembro no canto direito dessa figura que você está olhando, o ano passado tivemos uma seca severa em muitos estados do cinturão do milho, que são representados pelas cores laranja e vermelho nessa figura aqui. E esse ano também se iniciou com seca, principalmente aí na região leste de Kansas, Nebraska e das Dakotas. Bom pessoal, a ocorrência dessas frentes frias chuvosas tem levantado perguntas aí com relação ao chamado resfriamento por embebição das sementes, o que, dependendo do vigor dos lotes de semente, aí podem acarretar sérios problemas de germinação e emergência das plântulas. Bom, e para explicar rapidamente como isso acontece, durante as primeiras 24 e 48 horas após a semente de milho ser plantada no solo, tudo o que acontece aí é uma embebição física de água da semente. Então, água e oxigênio vão se movendo lentamente para dentro do grão através do pericarpo da semente. E as membranas aí vão se reidratando, os hormônios e as enzimas vão sendo ativados. E depois que a semente se incha, então as enzimas começam a quebrar o amido, que é o açúcar que vai fornecer ao embrião aí energia para o metabolismo e divisão celular. Bom pessoal, e esse resfriamento por embebição ocorre quando a reidratação da membrana da semente do milho ela é interrompida aí por radicais livres que são formados devido à água fria causada pelas baixas temperaturas antes que a semente germine. Então, os açúcares e os sais que estão dentro da semente, elas vazam e fornece aí um alimento para patógenos e outros micro-organismos do solo. Então, torna-se aí uma corrida para a planta emergir antes que a semente seja atacada por patógenos do solo. Bom,
Vamos ter aí mais clareza sobre esse possível problema de resfriamento por embibição quando os dados de emergência saírem nos relatórios que vamos trazer aqui nas próximas semanas. Por enquanto, vamos ver o que os meninos nos contam de cada região. Buenas pessoal, Carlos falando aqui de novo do Kansas. Vou representar mais uma vez Kansas, Missouri e Iowa. Semana passada a gente reportou que o Kansas principalmente estava muito seco. Esses últimos dias foram de boas chuvas aqui para os produtores, principalmente no oeste do estado. O trigo vinha sofrendo muito naquelas regiões e agora nesses últimos dias a gente teve aí chuvas entre 25 e 50 milímetros. A chuva, obviamente, como ela veio, os solos aqui eles têm uma drenagem muito baixa, eles têm uma dificuldade em drenar a água que vem da chuva, acabou prejudicando um pouco o plantio, mas nada que atrasasse o Kansas em relação à média dos últimos anos, já que o Kansas na verdade está muito igual ou até um pouquinho acima da média dos últimos 5 anos, tanto para milho quanto para soja, chegando na casa aí dos 35% para milho e 11% para a soja. Agora já indo mais para o lado do Missouri e de Iowa, que receberam chuvas muito parecidas, na verdade, com as do Kansas, aí cerca de 20, 30, 40 milímetros na maior parte das regiões. E aqui eu vou destacar o norte de Iowa, divisa com Minnesota e Dakota do Sul, já a parte mais noroeste do estado de Iowa, recebendo chuvas aí de mais de 50 milímetros e da divisa com Minnesota até 100 milímetros de chuva, o que é considerável para aquelas regiões. Obviamente essas chuvas nesses estados mais ao leste aqui do Kansas, né, que fazem divisa já com Illinois, o caso de Missouri e Iowa também, fez com que o plantio continuasse atrasado. O plantio, na verdade, nessas regiões, tanto para soja quanto para milho, estão significativamente atrasados. O Missouri, por exemplo, está nesse momento com 27% da área plantada para milho, sendo que nos últimos 5 anos a média é de 52%, quase metade do que se foi visto nos últimos anos. Em relação a Iowa, nesse momento tem 9% da área plantada de milho em comparação com os 42% que é a média dos últimos 5 anos. No ano passado, inclusive, essa média superava 50% da área plantada. Então, um significativo atraso nessas regiões, muito devido a essas últimas chuvas que foram recebidas nos últimos meses. Em relação à soja, o Missouri está muito parecido com os últimos 5 anos e Iowa atrasado em relação ao ano passado e os últimos anos, principalmente porque, na verdade, ano passado Iowa plantou soja muito cedo. A média dos últimos 5 anos lá em Iowa era de 17%, o ano passado foi 38% e nesse momento apenas 4% da área foi plantada com soja. Uma outra coisa que vem prejudicando um pouco o plantio aqui e talvez a preocupe até muito mais do que o excesso de chuva é a temperatura dos solos. A gente está tendo uma primavera muito gelada, é uma primavera que fez com que as plantas de cobertura naqueles produtores que tinham essas plantas, elas não crescessem muito, a biomassa de plantas na verdade ficou muito pequena. Isso também vem atrasando um pouco o plantio nos estados mais ao leste, justamente pela temperatura baixa, e esse plantio principalmente do milho, que depende aí de temperaturas um pouco mais altas no solo para um bom desenvolvimento, germinação e emergência. Bom, por hoje eu fico por aqui. Lucas, conta para nós um pouco aí mais de Illinois, Indiana e Ohio. Olá, amigos e amigas do AgroConnection. É muito bom estar de volta com vocês, trazendo atualizações sobre a safra americana aqui no leste do Corn Belt. Para quem está começando a nos acompanhar agora, meu nome é Lucas Bergmunaro e eu falo com vocês diretamente de Champaign, Illinois, onde eu faço o meu doutorado. Aqui nos 3 estados que eu reporto, Illinois, Indiana e Ohio, as condições foram bem similares. Tivemos um inverno rigoroso e longo, acompanhado por uma primavera chuvosa e de temperaturas amenas. Como consequência, o plantio tanto da soja quanto do milho, eles estão bem atrasados se a gente comparar aos valores das últimas safras ou do ano passado. Como a Fernanda muito bem falou no início do vídeo, destaque para o estado de Illinois, que no ano passado tinha 50% do milho plantado e 38% da soja, e nesse ano são apenas 7% e 5% da área plantada para essas mesmas culturas. Além disso, a previsão para os próximos dias não é muito boa. A previsão é de mais chuva ao final dessa semana e possivelmente na próxima semana o tempo deve melhorar. E aí, Alexandre, conta para nós como está aí na sua região. Tá saindo plantio ou não?
Maravilha, Lucas. Passando então para atualizar você sobre a região Centro-Norte, estados de Nebraska, Dakota do Sul e Dakota do Norte. Bom, por aqui o final de semana foi bem chuvoso. A gente teve só aqui na região onde eu estou, no centro-oeste de Nebraska, uma precipitação aí que passou dos 60 milímetros nos últimos 3, 4 dias. Também nas Dakotas, né, tanto do sul quanto do norte, nós tivemos aí na maioria das regiões recebendo cerca de 40 milímetros, uma chuva muito bem-vinda, né? Principalmente aqui no estado de Nebraska, que nós vínhamos aí de uma seca bem persistente. E vamos ver, né? Tem mais previsão de chuva para a semana, tem que ver como que isso aí vai impactar. Com certeza, uma coisa é certa, né? A gente vai ter um atraso aí, pelo menos essa semana não se deve voltar a plantar. E uma coisa que é interessante falar sobre essa chuva que nós recebemos é que foi aquele tipo de chuva que o produtor adora, né? É uma chuva calma, constante, sem aquela quantidade de água imensa em poucas horas. Não, aqui a gente teve 2 dias constante, nublado, então ajuda muito aí a água a infiltrar no solo. E esfriou, hein, gurizada? Nossa, esfriou bastante. Nós tivemos aí temperaturas de 1 e 2 graus durante o dia. A previsão é para a gente começar a esquentar de novo mais lá por quinta, sexta-feira da semana, né? Mas é interessante fazer esse ponto aí, porque isso ajuda também, né, a manter essa umidade e não evaporar tão rapidamente. Bom, agora falando sobre o relatório do USA da semana aqui para a região Centro-Norte, aqui em Nebraska, nós chegamos então a 28% do milho plantado, o que é um avanço bem considerável com relação à semana passada, onde nós reportamos 10%, né, aí 18% a mais nessa semana, o que está mais ou menos um pouco abaixo da média aí dos últimos 5 anos, que eram em torno de 34%. Já na Dakota do Sul e do Norte, né, na do Sul a gente tem 3% plantado, na Dakota do Norte nada de registro de milho plantado, o que significa um atraso aí com relação ao ano passado e também a média dos últimos 5 anos. Claro que ainda é muito cedo, né, tem muita janela de plantio para a gente avaliar se isso pode ser um problema ou não para as Dakotas, mas já que eles estão, né, esses 2 estados estão mais ao norte, não chega a surpreender tanto devido também à quantidade de neve que foi recebido durante o inverno e primavera. Já para a soja, pessoal, um fator bem interessante aqui para comentar com vocês. Bom, aqui em Nebraska nós estamos fechando aí com 19% da área plantada, o que é um avanço com relação ao ano passado e a média dos últimos 5 anos. Na verdade, a média dos últimos 5 anos foi 14. Isso é um dado bem interessante, pessoal, porque se vocês lembrarem das previsões do WASDE, né, que o pessoal tem falado o quanto que a área de soja tende a aumentar, eu não tenho na minha cabeça aqui os números, mas esse era o prognóstico, né, aumentar a área de soja plantada nos Estados Unidos, e a gente começa a ver a soja adiantada no plantio. Isso quer dizer que o produtor realmente está plantando soja mais cedo, né, que agora seria o foco no milho, mas está focando também na soja, o que deve indicar mesmo esse aumento de área de soja. Vamos ver como isso vai se desenvolver, tanto não só aqui na região Centro-Norte, mas Nebraska está mostrando isso, então a gente tem que ver como que vai ficar para o resto do cinturão do milho. Já nas Dakotas a gente tem aí pouquíssima soja, recém começando a plantar, o que é normal também para essa época do ano. Então eu volto contigo, Fernanda. Bom, pessoal, e voltando aqui para falar dos estados da região dos Grandes Lagos, Michigan e Wisconsin foram os estados que iniciaram o plantio, mas com apenas 1% para o milho e 3% para a soja. Na região dos Grandes Lagos, as baixas temperaturas são bem comuns para essa época do ano, e voltando aí para aquele problema de resfriamento por embibição que mencionei no começo do vídeo, na região dos Grandes Lagos isso pode acontecer principalmente se temos eventos de neve depois do plantio. Bom, no entanto, os produtores aí têm à disposição tratamentos de sementes que podem proteger aí o lote de semente nos primeiros 30 a 45 dias após o plantio. Então é importante aí que os produtores fiquem atentos ao clima para se tomar as medidas necessárias aí no campo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio semanal aqui do Agro Connection. Se você gosta dos vídeos e quer nos motivar a continuar trazendo atualizações, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também seguir as nossas redes sociais através do @oagroconnection.
Lá temos postagens diárias com informações da safra americana. Você também pode nos acompanhar no nosso site www.agroconnection.net. A gente fica por aqui, mas vocês, stay tuned!